Alô, amigos queridos, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje queremos tratar do tema vícios. É um assunto complexo, vamos apenas dar algumas pinceladas, não é? Porque isso demandaria um tempo extraordinário, mas vale a reflexão. Como pano principal de fundo, trazemos o espírito Hamed na sua obra As Dores da Alma. Então ele diz o seguinte a respeito, né? Que nós precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios e que não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. E é uma verdade, né? Porque nós muitas vezes temos na nossa família amigos, irmãos, primos, parentes, pessoas do nosso conhecimento, que às vezes a gente conhece desde a infância, que nasceram em famílias estruturadas, que receberam informação, educação, instrução da melhor qualidade e que alimentam vícios, os mais variados e graves. Então, realmente, esse olhar é um olhar cruel, principalmente por não ver os efeitos que aquele vício faz nas demais pessoas que amam aquele que ainda detém aqueles maus hábitos. E Hamed diz o seguinte: em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Uma boa reflexão, né? A dependência de pessoas ou substâncias. Bom, segundo a minha própria observação sobre esse tema, em função de muitos anos de trabalho na casa espírita, reuniões mediúnicas, trabalho na apometria e a própria observação do mundo no meio social, né? As pessoas normalmente tentam caracterizar essa dependência como se ela tivesse sido principalmente, e é verdade que a infância tem uma importância extraordinária, né? Que todas essas questões se iniciaram na infância. Por assimilação de valores ou crenças equivocadas, que vêm da família, da escola, da sociedade, da vizinhança, etc. e tal. Mas eu afirmo que, de acordo com a minha ótica, apesar de saber da importância da infância, eu acredito muito na influência da personalidade congênita, que é formada pelo espírito através das suas múltiplas experiências, encarnações e vivências. Então, uma sucessão de hábitos, de maus hábitos, formam um vício, formam uma tendência viciosa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro quando eu era criança, que meu pai tinha lá um conjunto de lojas, né, em vários locais do Rio de Janeiro, e foi observado numa loja lá na Zona Sul, uma senhora muito bem vestida que frequentemente furtava uma série de coisas na loja. Algumas vezes ela foi observada, mas nunca ninguém quis constrangê-la. Eram outros tempos, cidade maravilhosa, um pouco mais de respeito, dignidade. E um dia, chega lá um senhor procurando o gerente da loja e se identificou como o filho daquela senhora, uma pessoa muito bem trajada, de terno, uma pessoa responsável, íntegra, e disse: olha, a minha mãe tem o vício de furtar. Nós não precisamos. Ela é rica, mas ela tem o vício de furtar. Então eu pediria a vocês que nunca mais a constrangessem de forma nenhuma, que observem as coisas que ela pega e vão anotando. Qualquer coisa, está aqui o meu telefone, vocês podem me ligar, ou ciclicamente eu passarei por aqui e indenizarei tudo que ela eventualmente daqui furtar. Ou seja, aquilo já não se dava apenas ali, acontecia em vários outros locais. Como se explicar uma coisa dessa para uma pessoa que é rica,
educada, instruída, de boa família, que criou seu filho com dignidade, a ponto dele se preocupar com isto. Pois é. Então, cabe a reflexão de que isso é muito mais complexo e mais profundo. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, a respeito daquele comentário popular de que a carne é fraca, Allan Kardec diz, não é assim. Fraco é o espírito, por isso ele cede à tentação, porque ainda é fraco de firmeza, é fraco de decisão, ainda carente de virtude. Por isso ele cede aos apelos, às tentações, que o mundo físico, através da carne, propicia. Mas a fraqueza não é da carne, e sim do espírito. Retornando a Hamed, diz ele, a respeito dos viciados, as crenças tradicionalistas os taxam de criminosos e vagabundos, mas que para nós, eu acho isso muito importante o que ele vai dizer, nós deveríamos vê-los, para nós eles deveriam representar, essas são as palavras dele, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento. Ele está pedindo que nós, ao invés de simplesmente nos tornarmos juízes, julgadores, críticos, tenhamos compaixão, misericórdia. Ele não está pedindo para nós vivenciarmos os vícios dos outros, nem sofrermos por eles, mas que tenhamos uma ótica amorosa. Vamos colocar essas pessoas na sua condição de desequilíbrio, de doentes, e, como tal, tratá-los sem que isso destrua a nossa vida. Porque muitas vezes, a partir de um vício de uma pessoa, toda a família é envolvida, alcançada e machucada. Hamed diz, por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam eles próprios, pois, entre aspas, não aguentaram suportar seu mundo mental em desalinho. Olha que coisa interessante. A pessoa está em tal conflito consigo mesmo. Às vezes, conflitos de outras personalidades, de outras vidas, que por algumas razões vêm para o presente e o espírito está em luta contra ele mesmo e não consegue, muitas vezes, vencer aquela situação. Eu faria, inclusive, uma analogia entre o viciado, porque o vício, obviamente, é um suicídio indireto. Eu faria uma analogia entre o viciado e o suicida. Dentro da minha ótica de observação, né? O suicídio, o que é? É uma situação idêntica. A pessoa é colocada numa situação, né, em que ela, a princípio, não vê saída para aquilo, não se sente forte, preparada para lidar com aquilo, e acha que numa tentativa final de fuga de si mesmo, de si mesma, né, ela vai e atenta contra a vida. Obviamente sem sucesso, porque a morte, o fenômeno da morte, só se dá para o corpo físico. Ao desencarnar, a primeira coisa que o suicida percebe é que não obteve sucesso. E a partir dali vai se desenrolar uma sucessão de complicações, né? Já no mundo espiritual, né, por conta do local, pela baixíssima frequência que ele estabeleceu com o ato, ele vai provavelmente para um local muito desagradável, e a tendência é de que ele reencarne, provavelmente, com sequelas físicas e ou mentais, né? Às vezes por mais de uma encarnação. E o que a gente conhece de uma série de tratamentos e situações que já lidamos, é de que o espírito comete o suicídio outra vez, e outra vez, e outra vez, apesar de todas as dores. Quer dizer, vocês vejam como existe uma fraqueza moral tal que, apesar de todo o desastre, de todo o sofrimento, de todas as dores, ele não resiste
e mais uma vez fracassa. Bom, o que seria isso? Falta a ele a necessária coragem, determinação para enfrentar uma realidade, para enfrentar a sua própria realidade íntima. O Espírito Hamed, tentando fazer um diagnóstico a respeito das origens dos vícios, e ele diz que a ociosidade pode ser considerada, ao mesmo tempo, causa e efeito de todos os vícios. Como causa das viciações, ele dá alguns exemplos interessantes. O descanso eterno prometido pelas crenças religiosas tradicionais, né? Então, se eu for bom, eu vou para o céu e vou ficar assim, ó, pela eternidade. Quer dizer, então eu não preciso me esforçar, eu não preciso me superar, eu não preciso trabalhar, então eu posso viver no ócio. Vocês conhecem pessoas que tudo que elas fazem é sonhar para que chegue a sexta-feira para não fazer nada, que odeiam a segunda-feira porque tem trabalho, que querem esperar a aposentadoria com ansiedade para ficar muito tempo sem fazer nada? O que acontece quando advém o evento da aposentadoria? Em geral, desequilíbrio, doenças e muitas vezes os vícios, porque não fazer nada, como nós estamos vendo na pandemia, é algo infernal, muito desagradável, que leva a pessoa a estados de tristeza, depressão e vícios. Então, a ociosidade diz também Hamed como causa coisas que já estão nos dados da história. Por exemplo, a sociedade greco-romana, tanto na Grécia Antiga quanto em Roma, o cidadão grego, o cidadão romano, trabalho não lhe caracterizava. Trabalho era atividade unicamente reservada ao escravo. Não cabia ao cidadão trabalhar. Então essa ideia do ócio... E o que eles faziam enquanto isso? Nada, faziam bobagem. Desfrutavam. Essa questão ela se perpetuou quase até o final do século XIX. Nós tínhamos escravos no Brasil e algumas pessoas achavam que elas podiam curtir a vida, desfrutar a vida com recurso a partir do esforço dos outros. Uma pessoa que passou várias encarnações sem fazer nada, ela é inapta. Ela é dependente. Obviamente ela vai ser dependente, ela não tem meios, né? O que caracterizava, por exemplo, aquelas sociedades absolutistas, aquelas monarquias que a gente via lá na França, na Europa? O que caracterizava? Brincadeiras, jogos, comilanças, bailes, festas na corte, todo mundo brincando. Quer dizer, um pequeno grupo. E a população toda miseravelmente pagando imposto e sofrendo para manter aquela maluquice. Uma pessoa que passa diversas encarnações nisso, ela fica aleijada. Ela é incapaz de operar, de trabalhar, de ser independente, autossuficiente. Ele diz, bom, isso seriam algumas das causas, obviamente tem muitas outras. Sob o prisma do efeito, a ociosidade pode ser assim interpretada. Os dependentes são julgados como criaturas intencionalmente indolentes, por outros, de forma precipitada, como parasitas sociais, desocupados, improdutivos e preguiçosos. E aí ele faz uma consideração que ele diz assim, sem qualquer conotação ou justificativa de tirar-lhes a responsabilidade por seus feitos e decisões, não podemos esquecer de que o peso do fardo que carregam lhes dá tamanha lassidão energética que passam a viver em constante embriaguez da alma, entre fluidos de abatimento, fadiga e tédio. Então ele está dizendo que o viciado ele já carrega uma carga íntima tão grande, a energia dele está
consumida. Não é? Ele está colocando aqui apenas a questão físico-emocional, mas eu gostaria de colocar um contingente adicional, que são os processos obsessivos. Porque os vícios não se interrompem com o fenômeno da morte. O que faz um espírito que é viciado em comida, em sexo, em cigarro, em álcool, em droga? O que ele faz? Como ele alimenta o seu vício se ele não tem mais um corpo? Obviamente ele vai procurar aquele que tem um corpo e que tem aquela mesma vontade que ele tem. Então, ele vai ficar ali. Nós temos na literatura espírita, André Luiz tem obras excelentes reportando essa situação. Né? Ele vai ficar ali próximo daquele indivíduo, estimulando a comer, a beber, a usar a droga, para que ele, fluidicamente, vibracionalmente, já que ele não tem um corpo, ele vai sentir através do outro. Existem espíritos que moram em motéis. Tal a carência que eles têm de sexo. Eles vão precisar de quem ali vai para sentir os prazeres do sexo, principalmente das questões desequilibradas sexuais. Então, isso se dá através das drogas. Então, por isso é difícil, às vezes, também largar um vício, porque junto de um viciado, às vezes existem 3, 4, 5 viciados que se alimentam que suprem o seu vício através daquele indivíduo encarnado. Então ele, na verdade, alimenta não apenas a ele, mas às vezes é um grupo grande, ou seja, não tem dose que satisfaça. Quando um sai, vem o outro. Por trás de um viciado, é muito comum, quase sempre, termos um conjunto de espíritos desencarnados satisfazendo os seus próprios vícios. Hamed diz que eles não são deliberadamente inúteis, mas se utilizam, talvez até sem perceber, do desânimo que sentem como estratégia psicológica para fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhes cabe na vida. Adiam sistematicamente seus compromissos, vivem de uma maneira presente e dizem que vão viver outra no futuro. Não, eu vou parar. Eu vou parar. Está sempre no futuro. Ele não diz, eu parei. Eu vou parar. Os toxicômanos são criaturas de caráter oscilante, pois ainda não desenvolveram o senso de autonomia, vivendo numa aura fluídica de indecisão e imobilização por conta e consequência da própria reação emocional em desajuste. Protelam as coisas para um dia que talvez nunca chegará. Disse Sócrates, para a gente refletir: não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios, é uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados. Então, para que a gente busque uma independência, uma liberdade, uma blindagem contra os vícios, se a ociosidade é o grande elemento, que a nossa vida possa ser continuamente exercida, vivida, de forma útil e nobre para nós e para os outros. Refletamos. Abraço.